Olá, meus queridos amigos caminheiros, meus queridos amigos peregrinos da caminhada de Santiago rumo ao INSS, tudo bem com vocês? Vamos responder as questões, não todas, obviamente, do 15º simulado, especialmente a questão do número 57, que deixou todo mundo de orelha em pé, eu acho que deixou muita gente aperreada, a questão do número 57, que aqui no meu caso é a questão de número 7. Eu vou falar sobre ela também, tratar ela de uma forma bem especial. Antes, porém, eu vou tratar da questão de número 56, que fala sobre a função somacia, ok? Nesse vídeo, eu acredito que você deve estar esperando algum tipo de gracinha, piadinha com o professor Ítalo. Não farei isso, né? Só para assim, acabar com a vontade de vocês. Eita, João vai falar sobre o Ítalo de novo. Não vou falar sobre o Ítalo, vou acabar dizendo que é bullying de eu ficar mexendo com o Ítalo toda vez, eu ficar falando no professor Ítalo, essa pessoa maravilhosa, de um coração do tamanho de um bonde, que é o professor Ítalo. Não vou ficar falando dele. Mas, sinceramente, a matéria dele é um saco. Poxa, você tem que estudar previdenciário, não posso fazer nada porque você decidiu fazer o concurso. Minha mãe sábia costuma dizer que o que é de gosto regale os peitos. Então, assim, se você quer fazer, vai ter que enfrentar previdenciário de todo jeito. Informática, tá aí, é uma matéria do dia a dia, você vai continuar usando isso lá no seu dia a dia, dentro do INSS, né? Previdenciário, você vai estudar para passar na prova, isso é importante, claro, é o mais importante e é a matéria mais importante desse concurso, não tenha dúvida. Vamos lá, questão de número 56, primeiramente a 56, deixa eu desligar aqui, pronto. Olha só, observe a planilha a seguir, tem que vir para cá, extraída do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Considere o caractere ponto e vírgula como configurado, que está configurado como separador de argumentos das funções. Engraçado que esse tipo de coisa não precisa ser dita, né? Considerar que o caractere ponto e vírgula está configurado como separador de argumentos das funções. Por que não é necessário dizer isso? Porque isso é o padrão do Windows em português do Brasil. Essa questão do ponto e vírgula ser o separador de argumentos não tem a ver com o Excel. Isso aqui é configurado no painel de controle do Windows. Então, assim, a gente subentende já que o ponto e vírgula é este caractere. O engraçado é que isso gerou um problema recente numa prova de auditor fiscal de Pernambuco, auditor do ICMS de Pernambuco, em que a banca examinadora ela considerou que o caractere é uma vírgula em vez do ponto e vírgula. Então ele colocou, era como se fosse uma vírgula aqui, certo? E ele considerou isso certo, e não está certo, só está certo no help do Excel. Quer dizer, o help, a documentação de ajuda do Excel, você for lá pesquisar na documentação de ajuda do Excel, está sempre vírgula. Nunca eles colocam ponto e vírgula. O que acontece é que eles trouxeram isso do help do Excel em inglês. Traduziram as palavras, traduziram as frases para o português, mas não traduziram isso, porque aqui no Brasil, o separador é necessariamente o ponto e vírgula. Então, não era necessário ter escrito isso, mas com certeza, tendo escrito isso, qualquer outro tipo de interpretação não seria possível, ok? Então vamos lá. Mas a pergunta aqui é sobre a função somacia. Você está vendo que o gabarito é letra B, o gabarito oficial que você já recebeu diz letra B, mas vamos saber por quê, certo? O que é que faz a função somacia? Bom, a função somacia, ela realiza uma soma de tudo que estiver no intervalo final, ou seja, de C2 até C5, leia-se daqui até aqui, se de B2 até B5, ou seja, de aqui até aqui, ele encontrar alguma coisa menor ou igual a 20. Esse sinal menor ou igual a 20, ok? Então veja só, a função somacia, ela analisa dois intervalos paralelos, duas colunas paralelas. Certo? Essas duas colunas paralelas elas vão ser analisadas linha a linha, uma a uma, ok? Para quê? Para que o que estiver no nosso intervalo vermelho, o que estiver aqui,
é o que a gente chama de intervalo da soma, é o intervalo onde estão os números a serem somados. E o intervalo azul é o chamado intervalo do critério, é o intervalo que irá procurar qual é o critério que julgará se aquele número do intervalo vermelho vai ser somado ou não. E aqui no meio nós temos o critério, portanto a função soma-se ela trabalha assim, ela é escrita assim, soma-se, abre parênteses, o intervalo do critério, ponto e vírgula, o critério, ponto e vírgula, o intervalo dos números a serem somados. Então, o intervalo do critério, ou seja, as células que vão ser varridas para procurar o critério. Logo em seguida, você coloca o critério em si, que você está procurando, e logo em seguida você coloca o intervalo onde estão os números a serem somados, caso haja encontro do critério. Então, por exemplo, eu estou procurando tudo aquilo que for menor ou igual a 20. 30 é menor ou igual a 20? Não, então isso aqui não vai ser somado. 25 é menor ou igual a 20? Não, então isso aqui não vai ser somado. Certo? 20 é menor ou igual a 20? Sim, então isso aqui vai ser somado. 15 é menor ou igual a 20? Sim, então isso aqui vai ser somado. Portanto, nós temos a soma de apenas esses dois itens aqui, 2.500 com 900 dá 3.400. A resposta é a letra B, não tem muito o que fazer. A função soma-se não é tão cobrada assim. Não é tão comum ver a função soma-se, ou não era tão comum ver a função soma-se. Hoje em dia é possível encontrar a função soma-se em provas. E essa prova foi, por exemplo, de 2014, se não me engano, na seleção que eu fiz, 2013 e 2014. Portanto, é uma questão tranquila. A função soma-se não é estranha, certo? Se você quiser saber mais sobre a função soma-se explicado com tempo, com detalhe, vai lá no meu curso no YouTube, tá? Não tem aqui o endereço, daqui a pouco eu coloco, né? O www.youtube.com/c/info para concursos. E você pede lá na questão de Excel, eu acho que é a questão de número 21. Desculpa, a aula de número 21, a aula 20 ou 21. Uma dessas aulas tem a soma-se para você, certo? A soma condicional. Dá uma passada por lá, ok? Vamos agora para a famigerada que assustou todo mundo, a nossa questão de número 57, que aqui é apenas questão 7, certo? Observe a planilha a seguir sendo editada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Observe a planilha a seguir sendo editada... Quem foi que repetiu o enunciado? Deve ter sido eu, burrice minha, né? Desculpe. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula A3 após ser preenchida com a seguinte fórmula. Certo? Então, eu vou escrever aqui na célula A3, eu vou escrever essa fórmula aqui. Entenda uma coisa, essa é a função se. A função se escreve assim, se haverá um teste lógico, um valor verdadeiro e um valor falso. Eu acho que eu já tinha explicado sobre a função se antes, não sei. Se não expliquei, vai lá no curso do YouTube, é gratuito. Na aula 22 e 23 eu falo sobre função se, certo? A aula 22 e 23 do módulo de Excel Planilhas, eu falo sobre a função se, ok? Então, esse teste, ele é normalmente uma proposição do seguinte tipo: A é maior do que B, ou A é menor do que B, ou A é maior ou igual a B, ou A é menor ou igual a B, ou A é igual a B, ou A é diferente de B. Então, no teste, normalmente a gente encontra uma proposição. E o que é uma proposição? Uma proposição é uma afirmativa, uma assertiva, certo? Que pode ter dois valores, sim ou não, falso ou verdadeiro. Normalmente, para as proposições, né, a gente vê a existência de um sinal de comparação, um operador de comparação como esses aqui. Então, são os 6 operadores que a gente vê no teste da função se. Agora, engraçado, aqui não tem comparação, não é verdade? Isso foi o que muita gente estranhou. Aqui a gente até poderia ter algo do tipo, se A2 menos B1 for menor do que 7, ou se A2 menos B1 for maior ou igual a C1 vezes A1, por exemplo. Imagina, a gente poderia ter qualquer expressão como essa, desde que a gente tivesse um operador de comparação, concorda? Você concorda comigo? Quer dizer, se você estudou a função se, você percebe que a função se, ela exige a presença de um operador de comparação, de um sinal que serve para comparar
e com isso fazer uma proposição. Quer dizer, isso aqui seria um exemplo de teste lógico. Seria um exemplo, isso aqui também seria um exemplo de teste lógico, ou seja, é uma proposição que tem uma comparação, porque toda proposição, na verdade, só pode ser uma comparação. A célula A2 é maior do que a célula B2? Sim ou não? A célula C3 é maior do que 3 vezes a célula B8? Sim ou não? Então, sempre vai haver um operador de comparação. E eu tenho certeza que você que estudou Excel, essa foi a parte que você estranhou. Você estranhou a ausência desse sinal, não foi? Aí o que acontece? O valor verdadeiro é o valor que a função vai ter caso o teste seja verdadeiro. Caso o teste seja falso, o que vai aparecer é o valor falso. Mas espera aí, como é que eu posso saber se o valor é verdadeiro ou falso? Como é que eu posso entender que essa expressão que está aqui, A2 menos B1, como é que eu posso entender que isso aqui é falso ou isso aqui é verdadeiro? Aqui vai uma dica muito interessante, certo? Para o Excel, falso equivale a 0 e verdadeiro equivale a diferente de 0. Tudo aquilo que valer 0 é considerado falso. Tudo aquilo que valer diferente de 0, mesmo negativo, positivo, não importa, é verdadeiro. Portanto, esse sinalzinho, essa expressão A2 menos B1. A2 menos B1. Se você pegar aqui, o que é que tem em A2? A2 tem 4. B1 tem 3. 4 menos 3 resulta em 1. Portanto, o resultado disso aqui é 1. O 1 para o Excel é a mesma coisa que verdadeiro. Por isso a resposta dá 3, dá o valor verdadeiro. Então, a resposta deu 3 porque o resultado do cálculo A2 menos B1 é diferente de 0. Quer fazer um teste? Eu vou mostrar a planilha exatamente como ela está. Ó, vamos, não era para eu sair não, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Cadê? Pronto. Olha só, eu tenho aqui a planilha do Excel, tá? Eu tenho aqui uma planilha que eu devia ter preenchido já. Na verdade, eu já tinha preenchido, não sei porquê. Pronto, aqui. Olha só. Aqui ele tinha 4, aqui ele tinha 3, certo? E a nossa planilha é isso aqui. 3 e 5, ok? Vamos lá. Então, veja só, o que é que nós estamos analisando aqui? Nós estamos analisando o mesmo cenário da questão em si. Veja só. Eu tenho aqui se A2 menos B1, ou seja, se esta célula subtraída desta célula vai dar quanto? Bom, isso aqui, 4 menos 3 vai dar 1. 1, meus amigos, para o Excel é verdadeiro. Então, o resultado vai ser 3. Se eu alterar, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse número 4 aqui para 3. Quando eu alterar esse número 4 para 3, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de aqui ficar 3 menos 3. 3 menos 3, você já sabe, é 0, ok? Quando isso aqui for 0, aí nós sabemos que o Excel interpreta isso como falso e o resultado vai ser o 5. Portanto, você vai perceber, quando eu alterar o 4 para 3, você vai perceber que o resultado aqui vai mudar para 5. Qualquer outro valor que eu coloque, cujo resultado não dê 0, cujo resultado dê um valor diferente de 0, vai ser considerado verdadeiro. Perceba. Então, vou dar Enter aqui, cadê? Deu 3, certo? Ó, eu vou botar aqui primeiro 90. Não vai alterar em nada. Ainda é considerado verdadeiro. O 3 está aqui ainda, certo? Vou botar aqui 10. Não vai alterar nada. Mas vou colocar aqui 3. 3, ó. Só isso, 3. Automaticamente o valor mudou. Por quê? Porque 3 menos 3, que é o teste dessa função se, é igual a 0. Ok? Vamos fazer outro teste? E número negativo? Número negativo, olha só. Eu vou botar aqui 3 menos 10. Bom, 3 menos 10 dá menos 7. Não é 0. Então, volta para o verdadeiro. Para não confundir muito, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar
o 3 e vou escrever verdadeiro. Eu vou tirar o 5 e vou escrever falso, ok? Pronto, então, note, 3 menos 10, certo? 3 menos 10, dá quanto? Dá menos 7, portanto, verdadeiro, ok? Vamos lá, 10 menos 10, falso. De novo, 50 menos 10, verdadeiro. 50 menos 50, falso, ok? Então, não vamos deixar cair nisso de novo, tá? Olha só, esse teste aqui do Excel não está apresentando nenhum tipo de comparação. Ele não está usando o sinal de comparação maior, menor, maior, igual, como é comum, certo? Aí por isso você se confundiu, por isso você, a maioria pelo menos, ficou com a cabeça meio apertada, ou aperreado. O que é que está havendo que eu não estou conseguindo identificar se é falso ou verdadeiro, certo? Então não esqueça disso jamais. Para o Excel, se aqui resulta em 0, é considerado falso. Se aqui resulta em qualquer outra coisa diferente de 0, isso aqui é considerado verdadeiro, ok? Especialmente nos casos em que ele não fizer comparação. Quando ele fizer comparação, do tipo A2 menos B1 for igual a 30, pronto. Quando ele fizer comparação, aí você tem condições de analisar essa comparação. Vai lá, verifica se A2 menos B1 é igual a 30, você verifica e você é capaz de dizer se é falso ou verdadeiro. Quando não houver nenhum tipo de comparação, quando houver simplesmente um cálculo, o que indica se é falso é se o resultado do cálculo dá 0. O que indica se é verdadeiro é só não dar 0, ok? É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente se vê também para o último simulado dessa caminhada. Fiquem com Deus, continuem na caminhada, falta pouco. Eu estou gostando de ver os vídeos de todos vocês na internet, no Facebook. É muito gratificante ver a mensagem de vocês. Agora, cuidado para não me deixarem assim, certo? Ó, para não ficar assim, porque isso faz mal pro pescoço. Na hora que for filmar, eu tô brincando. Eu gosto muito dos vídeos, inclusive os vídeos em que eu preciso fazer assim. Fiquem com Deus, um abraço e até nosso próximo encontro.